Chegou o momento de nós refletirmos na palavra do Senhor, chegou o momento de nós olharmos para as Escrituras e tirarmos lições delas para as nossas vidas e que Deus transforme as nossas vidas. O tema de hoje é um tema que me incomoda desde o início da semana. Terminou o domingo passado, fui para casa, jantei, depois dormi, é óbvio, e acordei pela manhã com uma palavra na minha mente. É interessante, às vezes eu fico a semana inteira pensando, pedindo a Deus uma direção sobre a palavra que eu vou pregar. Mas e às vezes chego ao meio da semana, no final da semana, e ainda não decidi. Mas desde o início dessa semana que passou, veio uma palavra na minha mente: mudanças, mudanças. E o tema de hoje é vivendo além da zona de conforto. Vivendo além da zona de conforto. Por quê? Porque a nossa vida é uma constante mudança. Existe uma frase de Heráclito, lá do ano 500 a.C., que ele diz assim: a única coisa permanente é a mudança. Se você observar na sua vida, e na minha também eu observo, momentos em que nós fomos obrigados a mudarmos, e nesses momentos especiais Deus fez algo extraordinário nas nossas vidas. Grace Hopper, ele disse uma frase também que eu anotei, que diz assim: um barco no porto está seguro, mas não é para isso que ele foi feito. Não é para isso que ele foi feito. Você pode estar seguro na zona de conforto, mas Deus não fez você para ficar na zona de conforto. Albert Einstein, ele disse uma outra frase bastante interessante que eu anotei, diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu quero que você pondere uma coisa aqui. Pense em um ou dois momentos marcantes da sua vida. Pense aí. Eventos que marcaram a sua vida. Se você observar, esses eventos aconteceram em momentos em que você estava fora da sua zona de conforto. Você estava fora da sua zona de conforto. Eu tenho estudado ultimamente, aliás, eu gosto muito, desde que um professor de seminário meu, amigo meu, eu perguntei para ele: professor, o que você indica para eu ler? E ele disse: uma das coisas que você tem que ler sempre são biografias, porque você aprende com os erros e os acertos das pessoas da história. E com isso, aqui na igreja eu já preguei sobre vários personagens bíblicos, e quando eu estudo a vida desses personagens, eu percebo que vários deles começaram como pessoas comuns, mas eles cresceram ao ponto de se tornarem homens e mulheres de fé. Você conhece vários deles: Noé, Abraão, José, Moisés, Neemias, Maria, Paulo, tantos outros. E esses homens e essas mulheres tiveram momentos de definição nas suas vidas. Noé, por exemplo, foi tirado da zona de conforto. Deus tirou ele daquela vida sossegada que ele tinha e falou: faça uma arca. Abraão estava na terra dos seus familiares e uma vida boa, tranquila, e de repente Deus chama Abraão e tira ele da zona de conforto. E Deus fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer seu povo se multiplicar. A gente olha Jacó, a gente vê José sossegado com seu pai, com a sua família, e de repente todo aquele turbilhão de coisas acontece na vida dele. É vendido como escravo, é preso injustamente, e depois Deus dá uma reviravolta na vida dele, e ele se torna o segundo maior no Egito. Momentos que ele saiu da zona de conforto. Maria é bastante interessante. Maria já era noiva, e de repente o Espírito Santo, o anjo aparece para ela e diz que ela seria mãe do próprio Deus. O Jesus nasceria dela. E é interessante que ela tem que sair da sua zona de conforto, e ela ganha seu bebê num lugar totalmente distante ou imprevisível para uma criança nascer. É muito interessante que Paulo também,
quando Deus ou Jesus aparece para ele, ele estava fora da zona de conforto. Ele estava a caminho de Damasco. E à medida que eu comecei a refletir sobre esses eventos, sobre essas histórias de importância, eu fui tocado porque todas essas experiências tinham algo em comum. Cada um desses personagens das Escrituras, desses indivíduos, estava longe da sua casa quando se deparou com uma experiência que transformou as suas vidas. Estavam longe da zona de conforto. Quase toda experiência capaz de transformar a vida de alguém, como nós lemos na Bíblia e na história da igreja, acontece fora da zona de conforto daquela pessoa. Me lembro de outras tantas, por exemplo, Neemias. Neemias estava em Suzã, era copeiro do rei, tinha uma vida sossegada, homem de confiança do rei, e de repente Deus o tira da zona de conforto e o toca para ir até Jerusalém reconstruir os muros, centenas de quilômetros distante. Daniel estava na sua casa em Israel e de repente os babilônios invadem Israel e levam Daniel cativo. Ruth teve que sair de Moabe e foi para outra terra com a sua sogra. Jonas, sossegado, um profeta que pregava o que os reis gostavam de ouvir. De repente Deus fala: vai para uma terra, para Nínive, e prega para ela. E Jonas é tirado da zona de conforto e ele tenta fugir, mas Deus leva ele de novo para lá. Mesmo relutante, ele prega e aquela cidade se rende ao Senhor. Pedro, um homem totalmente no início do seu apostolado, avesso aos gentios, e de repente Deus dá a ele um sonho e ele se vê momentos depois na casa de um gentio chamado Cornélio, fora da zona de conforto. João, de idade avançada, fora da zona de conforto, estava na ilha de Pátimos, e lá Deus deu uma visão da qual ele escreveu o livro de Apocalipse. Afinal, o que acontece quando a gente se encontra fora da nossa zona de conforto? O que acontece? É hora da gente pensar a respeito, porque os pontos de transformação na história acontecem quando um paradigma é mudado. O paradigma é confortável, é seguro, é previsível estar na zona de conforto. Mas quando esse paradigma é quebrado, as coisas novas acontecem. Só fora da zona de conforto é que algo novo acontece. Como, por exemplo, na astronomia, quando o universo de Copérnico, Nicolau Copérnico, substituiu o universo que tinha a Terra como seu centro. Ou então, quando o relógio de quartzo substituiu o relógio mecânico, e tantas outras mudanças, a fita cassete, você lembra, quem é mais novo que eu, mais velho? A fita cassete para o CD, o videocassete para o DVD, o DVD para o Blu-ray, a máquina de escrever para o computador, a máquina fotográfica para a máquina digital, o telefone para o celular para o smartphone e outros tantos dispositivos. Ou seja, tudo acontece fora da zona de conforto quando um paradigma é quebrado. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que a mesma mudança radical pode acontecer na vida das pessoas quando nós saímos da zona de conforto. E via de regra, essas mudanças ocorrem fora da zona de conforto e, consequentemente, nos lançam para além do que é familiar, para além do que é rotineiro. Como eu disse, Neemias estava a centenas de quilômetros de Jerusalém quando ele teve uma visão de reconstruir os muros. Paulo se encontrava numa cidade estrangeira, Damasco, quando ele recebe o chamado para pregar sobre o Evangelho para as pessoas. Deus o transforma. E eu quero que você pense mais uma vez acerca de um dos ou dois momentos marcantes da sua vida. Muito provavelmente, eles aconteceram quando você se encontrava fora da zona de conforto. Provavelmente em algum lugar distante do seu local de trabalho, da sua casa ou do seu lugar de segurança. As zonas de conforto, meu irmão, não precisam necessariamente serem lugares literais, físicos.
Elas podem se manifestar na forma de um emprego muito fácil, tranquilo, de boa, como dizem alguns, um estilo de vida tranquilo, previsível, rotineiro, sempre a mesma coisa, ou uma carreira marcada por um caminho muito suave. Tudo muito previsível. Aliás, uma vida muito previsível não precisa de fé. Está tudo muito seguro, tudo muito previsível. Normalmente Deus faz coisas em lugares fora da sua zona de conforto. E quando eu observo o meu ministério pastoral, por exemplo, eu conheci várias pessoas que não parariam para ouvir Deus se elas não tivessem sido arrancadas da zona de conforto. Elas tiveram que ter as suas rotinas interrompidas, tiveram que ser arrancadas do seu chão familiar seguro para que elas ouvissem Deus. E esse sacudir que Deus às vezes permite que aconteça quando um homem em plenos 35 ou 45 anos repentinamente se vê sem emprego ao longo dos anos. Ele foi fiel à sua empresa, agora a empresa preocupada de enxugar o seu quadro de pessoal, ela manda ele embora. Ou então quando um jovem casal vê o mundo desmoronar ao ouvir notícias que seu filho tem alguma situação, algum problema sério de saúde. Cada um deles é rudemente despertado para um mundo estranho, desconhecido, fora da zona de conforto. E essa remoção da zona de conforto nem sempre surge de más notícias. Muito importante você pensar. Nem sempre a gente sai da zona de conforto por situações difíceis. Às vezes é por um bom desfecho. Por exemplo, um aluno, um amigo, um colega seu, ou você mesmo, ganha uma bolsa de estudos e tem que mudar de cidade. Você sai da zona de conforto. Ou então uma noiva nervosa deixando os braços do pai para se casar, sai da zona de conforto, forma uma nova família. Ou então um executivo de sucesso saboreando a sua promoção, tendo que mudar de região. Ou então uma promoção em um banco que exige a mudança de cidade. Começa um novo capítulo da vida. Eu me lembro muitas vezes de quando eu mudava de escola, eu começava um novo ano na escola. Era sair de uma zona de conforto, tinha que conhecer novos amigos, novos colegas, novos professores. E normalmente a gente cresce quando a gente sai da zona de conforto. Para cada um desses indivíduos, para pior ou para melhor, inicia-se uma nova jornada que o levará além da zona de conforto. E o que é que acontece quando nós saímos da zona de conforto, do que nos é familiar, quando deixamos essa rotina? E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo a história de um personagem muito interessante, que é Jacó. Não sei se você conhece a história de Jacó, mas a jornada de Jacó é uma das mais memoráveis que a gente vê de sair fora, ou de sair, aliás, da zona de conforto. Quando a gente observa a história de Jacó, a gente percebe que ele vive 20 anos numa terra distante da sua casa. Em cada viagem que ele faz entre a sua cidade natal e a cidade da sua residência, Deus se encontra com ele de uma forma marcante. E as experiências de Jacó foram tão profundas que ele deu nome aos lugares para comemorar o evento que ele experimentou. Por exemplo, no primeiro encontro, quando ele fugia da sua casa, do seu irmão, indo para a casa de Labão, seu tio, ele tem um primeiro encontro com Deus, ele se deita numa pedra, fugindo ele na viagem, e ele cai num profundo sono, e ele tem um sonho, e quando ele acorda, e naquele sonho ele vê uma escada de anjos subindo e descendo, e quando ele acorda ele diz, em Gênesis 28, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele chama aquele lugar em que ele teve aquele sonho de Betel, que significa casa de Deus. Jacó estava fora da sua zona de conforto quando ele teve essa experiência. No segundo encontro, 20 anos depois, saindo da casa do seu tio Labão, agora com família formada, com filhos, esposa e com servos, ele retornando agora com medo de se encontrar com seu irmão raivoso, ele então luta com um homem durante a noite, e ao amanhecer ferido, ele percebe que aquele homem era ninguém menos que o próprio Deus com quem ele havia lutado. E ele lá em Gênesis 32, verso 30, ele diz, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse,
vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. E ele chama aquele lugar então de Peniel, que significa face de Deus. Perceba, meu irmão, minha irmã, que esses eventos na vida de Jacó aconteceram quando ele estava fora da sua zona de conforto. A sua jornada começa quando ele foge da sua casa, ele trapaceia seu irmão quanto à sua herança, que pertencia ao irmão, por ser o mais velho, e o irmão dele então jura matá-lo. Ele foge temendo pela sua segurança. Sua mãe manda ele ir para a casa do seu tio, e após trabalhar 7 anos em troca da filha mais nova do seu tio, Labão, a filha chamava-se Raquel, ele acorda na manhã seguinte à sua noite de núpcias e descobre que ele havia se casado com a irmã mais velha. E o trapaceiro, que Jacó significa trapaceiro, né, enganador, ele foi trapaceado pelo seu sogro. Então Jacó foi obrigado a trabalhar outros 7 anos para ter a mulher que ele de fato amava, Raquel. E enquanto isso ele cuidou dos rebanhos de Labão e foi pago com cabras e ovelhas. E Deus abençoou tanto Jacó, e ele se tornou muito rico. E outros 6 anos, além dos 14 que ele passou lá, ele ficou lá. E seu tio tinha inveja do sucesso que ele tinha, e Jacó então sentiu que era hora dele voltar para casa. Mas o pensamento do juramento de Esaú, que queria matá-lo, o afligia. E à medida que ele se aproximava da sua terra natal, ele ouvia notícias de que seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Será que isso representava talvez para o coração dele uma boas-vindas? Ou seria uma multidão pronta para linchá-lo? Fique pensando, 20 anos depois, ele saiu fugido, porque o irmão dele prometeu matá-lo, e agora ele estava voltando e ouviu a notícia que o irmão dele soube, estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Como você sentiria? E o texto diz lá em Gênesis 32, esse texto não vai ser projetado na sua tela aí, que ele estava inseguro e temeroso, e ele ora para Deus assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Jacó se sentia encurralado entre o seu tio explorador e o seu irmão vingativo, e ele prefere então assumir o risco de se encontrar com seu irmão. Mas à medida que ele se aproxima da sua casa, ele começa a vacilar e a ter medo. Foi então que ele vislumbra um plano para apaziguar o seu irmão. Ele envia diante dele 11 contingentes de manadas e rebanhos, cada um deles guiados pelos seus servos, que eram muitos, e ele esperava comover o coração de Esaú com seus presentes generosos. E se isso tivesse funcionado, meu irmão, minha irmã, Jacó teria ficado com a glória totalmente para ele. Mas naquela noite, entretanto, Deus o lembraria do que realmente estava em jogo. Quando Jacó ficou sozinho, um homem aparece para ele e luta contra ele até o raiar do dia. Todas as lutas de Jacó na sua vida atingiram seu clímax naquele momento, naquela noite sombria da sua alma, e ele teve um encontro face a face com Deus. Era tudo ou nada. De todas as várias jornadas para além da zona de conforto, meu irmão, minha irmã, esta talvez seja a mais crucial das nossas vidas, um momento de se encontrar face a face com Deus. Jesus experimentou isso no Getsêmani. Ele agonizando disse: meu pai, se for possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. A sua vitória no Calvário foi consumada através da sua entrega no Getsêmani. E assim ocorreu com Jacó. Várias das batalhas que travamos são batalhas internas. Será que a batalha de Jacó era contra Esaú? Ou será que era contra ele mesmo? O texto diz, a história diz que Esaú correu até Jacó no outro dia e abraçou Jacó e chorou, e eles fizeram as pazes. Por que então
Jacó estava tão temeroso? Ele estava temeroso porque ele lutava contra a sua própria culpa e a sua insegurança. Numa confrontação assim, Jacó se apegou ao Senhor com um pedido desesperado: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Naquela luta ele disse assim para Deus: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Apesar de tudo que Jacó tinha se apoderado durante aqueles anos todos, 20 anos fora da sua casa, do seu cidade natal, o direito da primogenitura que ele alcançou, a herança do seu pai, a riqueza do seu tio, ele agora buscava apenas uma coisa: a bênção do Senhor. E esse foi o propósito do encontro dele com Deus. No limite entre a vida e a morte, Jacó finalmente percebeu que a menos que o favor do Senhor repousasse sobre ele, nada mais importaria. Todas as jornadas, meu irmão, minha irmã, além da zona de conforto, surgem mudanças e desafios da sua vida. Eu posso contar a minha história, demoraria muito tempo para contar, mas eu vivia tranquilamente, na minha cidade natal, em Lençóis Paulista, casado há pouco tempo, lá para 98, 2000, sossegado, e de repente Deus toca no nosso coração e fala: vocês precisam sair de Lençóis. E nós então procurávamos seminários, nosso desejo era ir para Minas Gerais, no Centro Evangélico de Missões, em Viçosa. Mas nós nunca sonharíamos e pensávamos em vir para Londrina. Mas Deus trouxe a gente para Londrina com uma filha de 2 anos, que hoje tem 20 e tantos anos, nossa primeira filha. E nós viemos para Londrina pensando: vamos estudar teologia, vamos nos formar em bacharel em teologia, depois retornamos para o estado de São Paulo. Os anos se passaram, nos formamos e os caminhos foram cada dia mais distantes. Os anos se passaram e cada dia nós ficamos mais distantes fisicamente da nossa cidade natal. De Londrina fomos para Arapongas, de Arapongas servimos a Deus lá como seminaristas, e quando estávamos a 1 ano de sermos ordenados ou licenciados pela Igreja Presbiteriana Independente, o nosso pastor da igreja local decidiu que eu deveria ir para outra cidade. A Melina era pequena, a Cláudia continuou em Arapongas e eu fui para Marilândia do Sul. Fiquei 1 ano distante da minha família, e lá Deus trabalhou no meu caráter, e Deus forjou muito do que eu sou hoje. Sou grato a Deus, hoje eu entendo isso. No momento foi muito difícil, porque nós não gostamos de mudanças, mas foi muito especial. Foi lá que eu aprendi muitas coisas. Aprendi a ter um tempo com Deus, aprendi a cozinhar, que eu nunca tinha feito isso. No começo eu me dava um lanchinho só, mas de repente eu tive que aprender a fazer, porque não dá para ficar sem comida. E o tempo então foi forjando a gente. Fomos ordenados, nós 2 fomos para Mandaguari. Fiquei com a Cláudia como pastor auxiliar dela por vários anos, até que em 2011 fui convidado para pastorear a igreja de Jandaia do Sul. Então a nossa vida, meu irmão, minha irmã, quando nós saímos da zona de conforto, é que Deus age. Eu me lembro quando eu fui convidado para vir para Jandaia do Sul, eu chorei na minha casa, fui visitado pelos membros do conselho da igreja local, e Deus me abençoou muito. Por quê? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos leva onde Ele quer, e na maioria das vezes é fora da nossa zona de conforto. E eu quero olhar com vocês alguns princípios sobre a zona de conforto. E eu quero que meu desafio para você é: não fique na zona de conforto. É hora de nós deixarmos de ser o crente 4S: salvo, sentado, sossegado e satisfeito. É parar com isso. Parar de ser apenas aquele crente sossegado que só se alimenta da palavra, mas nunca coloca em prática. E para isso você precisa sair da zona de conforto. E eu quero refletir com vocês alguns princípios rapidamente. Primeiro, por natureza, buscamos a nossa zona de conforto. Assim como a água busca o seu próprio nível, nós buscamos nossa zona de conforto.
Instintamente é isso. Nós fazemos da nossa vida uma rotina e achamos conforto nos nossos hábitos. E um hábito, quando bem estabelecido, nos ajuda a realizar algo sem muito esforço. Por exemplo, depois que você trabalha por um bom tempo, eu imagino o Marcos trabalha um bom tempo na firma, lá na empresa. Para ele já é quase tranquilo, muito tranquilo, não faz esforço nenhum para ir todo dia para lá, para a Eletran. Por quê? Vira um hábito. O mesmo vale, por exemplo, quando vira um hábito você orar antes das refeições, quase que vira um piloto automático. Ou então, se você tem o hábito de caminhar toda tarde, vira um hábito, é comum, você está na sua zona de conforto. Ou então sair de férias uma vez por ano com a sua família, se isso é um hábito, você não sai da zona de conforto. A rotina simplifica a sua vida e as suas várias tarefas, e você se acomoda com seus hábitos a uma programação regular, todos os dias, aquela mesma coisa, né? Como aquela canção do Resgate, abra os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Aquela rotina, cansativa muitas vezes, nada de novo acontece. E um componente da nossa zona de conforto é a nossa familiaridade. Nós buscamos a zona de conforto ao nos cercarmos de coisas que são familiares. Deus está desafiando você a sair da sua zona de conforto, porque é lá que existe vida. Segunda lição: dentro da zona de conforto nós nos sentimos seguros. É óbvio. Como já disse no início, por natureza, nós buscamos a nossa zona de conforto e nós estimamos a nossa rotina e a nossa familiaridade. E seguir uma rotina previsível em meio aos envolvimentos familiares nos confere um sentido de segurança. Eu poderia estar muito seguro se eu tivesse ficado há 20 e tantos anos atrás na minha cidade, com a minha casa, com o meu carro. A Cláudia talvez dando aula no estado, hoje talvez diretora de um colégio estadual. Eu provavelmente formado em computação, informática. Mas não é nesses lugares que Deus nos usa e Deus faz o extraordinário. É fora da zona de conforto. Conforme dizem os estudiosos, quando nós estudamos, a gente percebe que na hierarquia das necessidades, a necessidade de segurança é básica. Por isso que eu e você sempre procuramos a zona de conforto, porque é muito seguro. E o ser humano quer segurança. Não há nada de errado com o desejo de se estabelecer numa rotina e fincar suas raízes num lugar. Não tem nada errado disso. Mas existe uma diferença entre se acomodar e se estagnar. Por exemplo, o pai de Abraão, Terá, o pai de Abraão, ele se estabeleceu em Harã, mas ele também se estagnou e ficou lá. E o resultado foi que ele jamais chegou à terra prometida. Abraão foi, saiu da terra. Na zona de conforto, meu irmão, minha irmã, nós estamos mais propensos a cair. Veja, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ele estava lá sossegado, depois de ganhar várias batalhas, e o texto diz que ele se estabeleceu em um palácio, e o texto diz lá que no tempo que os reis saem para a guerra, Davi ficou no palácio. E a gente percebe que ali ele estagnou, e consequentemente, ao invés de ter ido para a guerra, ficou lá sem fazer nada, e ele caiu em pecado, em adultério, e tantas outras situações que ele errou. Os hábitos ajudam, mas muitas vezes nos prejudicam. A rotina entorpece os seus sentidos e depois de algum tempo fazemos coisas sem sabermos que nós estamos fazendo. É como se fosse o piloto automático. É sempre a mesma coisa. Você não precisa pensar para fazer. É automático. E a familiaridade faz a mesma coisa, gerando descaso. Logo nós desprezamos as coisas que nós vemos e ouvimos com frequência, porque é muito habitual, é tudo rotineiro, é sempre a mesma coisa. Terceira lição: dentro da zona de conforto, nós nos tornamos complacentes. O que é complacente? Indulgente, condescendente. A gente fica de boa. Sons e palavras familiares dão segurança para a gente, mas também nos acalmam rumo ao entorpecimento. A gente se engana achando que está tudo bem.
porque dentro da zona de conforto é fácil a gente ficar eufórico, satisfeito com a gente e presunçosos. As pessoas que se opuseram, por exemplo, as pessoas que se opuseram a Jesus de forma mais veemente, que pegaram no pé, que perseguiram Jesus, foram aquelas que se recusaram a sair da zona de conforto. Elas encontravam sua segurança nas antigas tradições, na religiosidade. Elas norteavam as suas vidas por meio de centenas de regras, e elas se acomodaram. Aqueles limites que outrora haviam provido significado e segurança para elas na história, agora estavam transformados em muros de uma prisão de religiosidade. Enquanto eles optaram pelo vazio da sua religiosidade, eles puseram Jesus de lado. E para eles Jesus deu palavras muito fortes. Ele disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aquela falsa impressão que eles tinham, ter ficado na zona de conforto, os tornou hipócritas, falsos, porque a zona de conforto às vezes é capaz de nos acalentar rumo à serenidade. Eu até notei essa frase: a zona de conforto é capaz de nos acalentar rumo à serenidade do cemitério, onde as tumbas escondem a morte e a deterioração. A zona de conforto é capaz de nos levar por uma vida insignificante. Ao invés de vivermos, passamos pela vida apenas sobrevivendo. Quantas pessoas que você conhece, há 30, 40, 50 anos, você for vê-la novamente, ela está fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeitinho. Por quê? Porque elas não saíram da zona de conforto. E quando nós não saímos da zona de conforto, são sempre as mesmas coisas, a mesma rotina, aquela vida de sobrevivência. Não se vive, sobrevive. Cada sociedade, meu irmão, minha irmã, possui uma ordem. Cada sociedade foi desenvolvida, possui uma burguesia, uma classe média. Eu não sei se você sabe, o termo burguês lá no passado englobava significados pejorativos. O termo burguês naquela época significava convencional, conservador, monótono. Aqueles que evitam extremos se estabelecem no meio termo, e eles desistem de lutar, evitam risco e trocam o fogo da paixão pela frouxidão. A moderação facilmente se transforma em monotonia e mediocridade. A maior parte das suas experiências de vitória na sua vida foram momentos, eu tenho certeza, em que você deixou a zona de conforto. Quarto princípio, de vez em quando a vida nos conduz para além da zona de conforto. A vida, entretanto, não nos permite permanecer dentro dela, da zona de conforto. E por sua própria natureza, a vida é cheia de mudanças e surpresas, e ela nos prega algumas surpresas, não é verdade? De vez em quando, a vida nos separa daquilo que é familiar e rotineiro para nós. A história é contada através do mover de pessoas, através do tempo e do espaço. A biografia das pessoas é escrita no crescimento das pessoas através das épocas da vida. Passamos por transições na nossa vida. Não sei se você pense a respeito disso. Por exemplo, um estudante se torna um trabalhador, um solteiro, uma solteira se torna esposo ou esposa, depois pai, mãe, depois avô e avó, e a pessoa casada, em um momento mais à frente, se torna viúva, e nós mudamos de um lugar para outro. A vida nos força a sairmos da zona de conforto. E numa aldeia global, a vida de trabalho de muitas pessoas atravessa várias terras, continentes diferentes, lugares diferentes, e as pessoas são obrigadas a saírem da zona de conforto e se ajustar a culturas, sotaques, culinária e climas diferentes. Olha, não saí tão distante de São Paulo, vim para o Paraná, tive que me acostumar com o clima daqui, com a cultura daqui, com a maneira de viver daqui,
Porque quando nós saímos da zona de conforto, nós somos obrigados a enfrentar mudanças. Num mundo de ideias, nós somos constantemente bombardeados com inovações transformadoras da vida. Nas últimas décadas, se você viveu nesses últimos tempos, você viu como a nossa zona de conforto foi estilhaçada com a revolução da tecnologia. Eu me lembro lá no início, quando eu era adolescente, talvez nenhum de vocês fez isso, mas eu fiz curso de datilografia. Ninguém mais ouve isso, nem se usa mais isso. Mas antes, emprego, trabalho em banco, por exemplo, exigia ter curso de datilografia. Hoje os escreventes, acostumados com a máquina de escrever manual antigamente, trocaram, me lembro disso, trocaram pela máquina de escrever elétrica. E mais à frente pelo computador. Os professores, acostumados com os quadros negros, né? Com o retroprojetor, com o mimeógrafo, trocaram pelas apresentações multimídias. Hoje ainda com a aula online, né? Pelas plataformas multimídias. Se nós nos recusarmos a deixarmos a zona de conforto, nós nos tornamos obsoletos e ultrapassados. Quinto princípio: fora da zona de conforto estamos mais abertos a mudanças. Quando Deus tira você da zona de conforto, você tem que sujeitar as mudanças. E eu quero dizer para você uma coisa: nós, por natureza, detestamos e resistimos às mudanças. Estabelecer a nossa zona de conforto é o nosso mecanismo de se defender contra a necessidade de mudar. E quando nós fazemos algo da mesma forma, anos a fio, por muitos anos, não enxergamos a necessidade de fazer de uma forma diferente. É aquela história, sempre foi assim. Você já ouviu essa frase? Alguém fala, vamos fazer uma coisa diferente? Não, sempre foi assim, vamos fazer assim. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Aí a pessoa termina aí, você, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. A nossa mente está travada no ponto de vista e a gente não consegue enxergar isso de forma diferente. Talvez a gente concorde com o axioma de que existem várias maneiras de enxergar a mesma coisa, e ainda assim insistimos que a nossa maneira é a melhor, e a gente fica estagnado. E a mudança, especialmente a mudança significativa na nossa vida, raramente acontece quando você está dentro da sua zona de conforto. Fora da zona de conforto, estamos mais abertos às mudanças, porque você é obrigado a sair de um ambiente familiar, seguro, rotineiro, e para um lugar que você não conhece. Imagine Abraão como enfrentou isso. Saiu da cultura dele, da forma que ele vivia. José, Moisés, de repente nasceu num lar hebreu, foi levado bebezinho, foi para o palácio, conheceu toda a riqueza do mundo, toda a tecnologia do mundo, toda a ciência do mundo, e de repente aos 40 anos, Marcos, homem formado, foge para o deserto e fica lá na insignificância, no anonimato durante 40 anos. E de repente, a hora que estava 80 anos de idade, sossegado, cuidando da família, filhos, de repente Deus fala, Moisés, na hora de voltar. E muda toda a rotina de Moisés. E a gente vê tudo que Deus faz quando a Moisés sai da zona de conforto. Moisés vê a mão de Deus agindo. Fora da zona de conforto, estamos mais abertos às mudanças. Estou concluindo. Mais uma lição, mais um princípio. Fora da zona de conforto, nós encontramos oportunidade de crescimento. É fora da zona de conforto, meu irmão, minha irmã, que Deus desenvolve a sua fé. Quando nos tornamos abertos às mudanças, nós nos tornamos abertos ao crescimento. Às vezes a gente conversa com as pessoas, sempre converso com pessoas e começa a ouvir a história das pessoas, a gente vê, nossa, a pessoa viajou, mudou para tal cidade, teve que se esforçar em tal coisa, abrir mão de tal coisa, mas ela cresceu com aquilo. O crescimento, afinal de contas, é a mudança direcionada rumo à maturidade. A Bíblia nos exorta a apreciarmos as oportunidades de crescimento quando nós somos empurrados para fora da nossa zona de conforto. Se você olhar Tiago, por exemplo, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fora da zona de conforto, a nossa fé é testada e a nossa maturidade é desenvolvida.
Me lembro, e preguei isso esses dias atrás aqui, num sermão chamado Seja Forte e Corajoso. Falei sobre Josué. E Josué, então Deus diz, ordena Josué: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. Josué foi chamado para estender as fronteiras, atravessar o rio e pisar em território desconhecido e tomar posse da terra prometida. Jamais vamos crescer se nós não nos aventurarmos a seguirmos adiante, se não molharmos os nossos pés, como aqueles sacerdotes que carregavam a arca, e tomarmos um rumo desconhecido, confiando na direção de Deus. Na fé, não é crer para ver, não é ver para crer, é crer para ver. Na fé, na vida cristã, tem que obedecer para entender. Você não precisa entender tudo para obedecer, você precisa obedecer e seguir em frente. E lá na frente você vai entender onde Deus queria te levar. Frequentemente eu ouço histórias como a de um funcionário antigo que pergunta por que ele estava sendo substituído por um mais novo na empresa. E ele fala: mas eu tenho 20 anos de experiência. E o chefe diz para ele: não, você tem 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Você nunca saiu da sua zona de conforto. Sempre fez as mesmas coisas. Nunca inovou. Você não é reconhecido no seu trabalho pela obrigação que você deve fazer, pela sua função. Você é reconhecido pelo algo mais que você faz. E isso exige você sair da zona de conforto. Se a gente não se agarrar às oportunidades além da zona de conforto, para a gente crescer, nós vamos permanecer atrofiados. As oportunidades longe do que é familiar e rotineiro talvez não sejam agradáveis para você. Talvez sejam até dolorosas para você, como foi para mim. Você pensa que foi fácil eu deixar minha família, ficar 1 ano fora numa cidade, com saudade da esposa e da filhinha pequenininha? Aprender a fazer tantas coisas foi doloroso, mas foi um aprendizado. Aprendi a valorizar coisas pequenas, coisas importantes na minha vida, como muitos fizeram isso. Mas nenhum crescimento tem lugar sem as dores do crescimento, sem as dores da mudança. Mais um princípio, concluindo: Deus nos conduz para além da zona de conforto para conseguir a nossa atenção. Nós encontramos conforto e prazer naquilo que nos é familiar. Num país estrangeiro, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência, ou se você for num lugar muito distante da sua casa, você vai se sentir em casa quando você encontrar um restaurante que faz a comida típica do lugar que você vivia. Num show musical, você vai vibrar quando reconhecer um começo de uma música famosa que você está ouvindo. A familiaridade te dá prazer, e o prazer te embala rumo à complacência. Mas C.S. Lewis dizia: a dor insiste em ser atendida. Deus cochicha a nós em nossos prazeres, Ele fala a nossa consciência, mas grita nas nossas dores. A dor é o megafone de Deus para o mundo surdo. Quando tudo está bem, meu irmão, nós nos tornamos surdos às coisas. Quando as coisas estão indo mal, nós começamos a fazer perguntas e a procurar respostas, a sairmos da zona de conforto. Os nossos olhos se arregalam e os nossos ouvidos escutam com atenção. É provável que você conheça várias pessoas que jamais teriam pensado em Deus se elas não passassem por épocas de crise nas suas vidas. Quando a vida é uma rotina, nós estamos muito ocupados, não temos tempo para parar e ouvir. Mas espere até uma doença nos atingir, ou um negócio fracassar, ou mesmo uma mudança inesperada dos acontecimentos da sua vida acontecer. Aí você vai começar a dar atenção e vai perguntar: por que, Deus? Talvez você pergunte isso. Talvez essa não seja a melhor pergunta a ser feita, mas pelo menos você falou com Deus. É hora de sair da zona de conforto sem precisar da dor, sem precisar que Deus force a sua saída. E eu termino com o último princípio. Deus nos conduz para além da zona de conforto para nos ajudar a crescer. Mesmo que seja desconfortável para você, Deus deseja o seu crescimento e geralmente a única maneira é te arrancar da sua zona de conforto.
De que outra forma você voltaria a sua atenção para Deus e ouviria o que Ele tem para dizer a você e enxergar mudanças importantes e duradouras na sua vida? Já contei essa história de um jogador famoso da NBA. Ele era um dos sucessos da NBA e de repente ele ficou doente, de cama, e o pastor foi visitá-lo no hospital, e o pastor perguntou: você entendeu por que você está aí? Ele falou: eu entendo hoje. Deus me colocou nessa cama para eu começar a olhar para cima, que eu já não olhava mais. Aliás, meu irmão, minha irmã, é fora da zona de conforto que você vislumbra o agir de Deus, porque lá fora da zona de conforto é que você exercita a tua fé. Quando é tudo previsível, confortável, seguro, você não precisa de fé. É previsível, é confortável, é seguro. Você não precisa de fé. A jornada para fora, para além da sua zona de conforto, é que o que Paulo chama de o bom combate. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A vida acomodada, sossegada, segura, rotineira, dentro da zona de conforto, não te fará crescer. Deus é bom, porque apesar de toda a luta dolorosa e batalha angustiante, o resultado de sair da zona de conforto é valioso, vale a pena. Quando nós perseveramos nessa jornada e mantemos a nossa fé, nós descobrimos as misericórdias de Deus pelo caminho e um resultado glorioso ao final. Quem sai da zona de conforto, quando chega ao final da luta, ele tem muita história para contar, muita experiência para contar. Converse com alguém que enfrentou várias adversidades na vida, mas conquistou muitas coisas. Você vai perceber que todas elas foram alcançadas fora da zona de conforto. Qual é a zona de conforto que você precisa deixar? E lembro uma agora rapidamente aqui. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, e o texto diz que Jesus ficou orando, e os discípulos começam a atravessar, e na alta madrugada uma tempestade, aliás, é isso mesmo, uma tempestade começa a acontecer, ventar, e eles ficam desesperados, e de repente eles veem um vulto andando sobre as águas, e um deles fala: eu acho que é um fantasma. Aí Jesus fala: não, sou eu. Aí Pedro fala: se és tu mesmo, Jesus, peça que eu vá até você. E Pedro então sai do barco e começa a andar sobre as águas. Para você ver o agir de Deus, você precisa sair do seu barco, da sua segurança, da sua zona de conforto. Só Pedro deixou a zona de conforto. Os outros ficaram no barco talvez olhando: será que vai acontecer? Será que ele vai afundar? Então a gente fala: nossa, Pedro tinha pouca fé. Pouca fé é dos que ficaram no barco. Ele pelo menos andou sobre as águas. Foi o único que andou sobre as águas fora Jesus. O único homem na história, foi Pedro que andou sobre as águas. E eu fico imaginando, se fosse na nossa época, viessem aqui 12. E eu queria chamar, aí um deles fala: eu quero contar uma história aqui. Aí o cara conta: nós estávamos num barco tal, e naquele barco nós estávamos lá, e de repente uma tempestade, a gente viu um vulto, Jesus estava vindo, e um dos nossos falou que se fosse Jesus, que o chamasse. Ele saiu andando sobre as águas. Beleza, que história legal. Aí de repente um outro que levanta o banco: pessoal, é o seguinte, esse que andou fui eu. Eu experimentei isso, porque eu saí da zona de conforto. O que é que está te deixando tão acomodado? Deus está chamando você a sair da zona de conforto, porque é lá onde Ele mandar você que Ele vai fazer grandes coisas acontecer, e você vai ter grandes experiências com Deus, como Jacó teve. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa significativa no reino de Deus, até que a gente se humilhe diante dEle e busque a face de Deus. Nós precisamos ser quebrados para sermos abençoados, e isso geralmente acontece fora da zona de conforto. Me lembro as várias vezes que eu chorei em Marilândia do Sul. Foi muito abençoado naquela cidade, mas chorei de saudade da minha família, na minha casa onde eu morava lá, sozinho. Mas valeu a pena. Deus moeu, Deus transformou, Deus me ensinou a ler mais a Bíblia, a ter mais sede de Deus. E o meu desafio para você é o seguinte, meu irmão, para terminar: saia da zona de conforto e experimente, como Jacó experimentou, a intimidade com Deus, a presença de Deus, a segurança de Deus, a direção de Deus,
a santidade de Deus, o arrependimento que vem de Deus, a transformação de Deus, a bênção de Deus. Saia da zona de conforto. Deus tem algo muito maior para você. E eu me lembrei daquele versículo, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para quem é essa vida em abundância? Para aqueles que saem da zona de conforto. Senão você vai passar por essa vida apenas sobrevivendo. Como diz uma canção antiga, vou vivendo a vida e a vida me levando. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva fora da zona de conforto, porque é lá que você vai experimentar o agir poderoso de Deus. Não fique acomodado, como eu disse no início, como um crente 4S, salvo, sentado, sossegado e satisfeito. Deus quer que você saia da zona de conforto e que você experimente tudo que Ele tem para você. O melhor lugar, termino com essa frase, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Independente do lugar físico que você esteja, se você está dentro da vontade de Deus, nunca vai faltar para você segurança, intimidade, presença, santidade, transformação e bênção de Deus. O deserto com Deus é melhor que o oásis sem Ele. Saia da zona de conforto. Pense na sua vida agora, no que é que você está acomodado hoje. E Deus está te chamando, saia disso e haja, faça a minha obra. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Eu estarei contigo onde você estiver. Me lembro e termino com um versículo do nosso ministério, da minha vida, do meu chamado, tanto meu quanto da minha esposa. Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Saia da sua zona de conforto e você verá quão grandes coisas Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Eu quero